capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 18, onde falaremos quando Deus entra em juízo com o seu povo. Malaquias 3, versículo 1 ao versículo de número 18. Um texto bem conhecido, texto a qual sempre recordamos e falamos deles nos dízimos e nas ofertas, mas hoje iremos fazer e analisar o texto por completo. A palavra do Senhor nos diz assim: enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscai, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro. E como prata também, que levem ao Senhor ofertas com justiça. E então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias dos passados, como nos primeiros anos. Irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram os trabalhadores em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais. E ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vede, se não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá o fruto da vossa terra, nem a vossa videira no campo perderão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldade, prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que o temem, os que temiam o Senhor, para os que honraram o seu nome. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minhas propriedades exclusivas,
terei compaixão deles, como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. E então vereis outra vez, e a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado através da leitura, através da oração, através, Senhor, dos louvores entoados em Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra, a fazer o Teu querer, a fazer aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe apraz, Senhor, neste lugar. Que seja a honra, a glória e o poder para sempre Teu. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante do texto, a grande ideia desse texto é que, antes de derramar bênçãos, Deus confronta, purifica, chama ao arrependimento e separa aqueles que verdadeiramente o servem daqueles que apenas possuem aparência de piedade. Antes de Deus abençoar, antes de Deus derramar a sua graça, antes dele fazer qualquer coisa, Deus confronta, purifica, chama ao arrependimento e separa aqueles que verdadeiramente o servem daqueles que apenas possuem aparência de piedade. Nós vemos em toda a Bíblia que Deus sempre age com misericórdia. Porque ele diz, ele não mudou e não mudará. O Senhor não muda, por isso a sua palavra permanece para sempre. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O povo havia, nessa época, retornado para o cativeiro, estavam reconstruíram o templo, retornaram ao culto. Tudo parecia bem, mas internamente havia frieza espiritual, pecado oculto, desonestidade, incredulidade, indiferença para com Deus. Por fora, eles estavam ofertando, por fora, eles estavam indo aos cultos, eles estavam fazendo as orações, eles estavam cumprindo, mas nós vemos no livro de Malaquias que Deus fala, tomara que acabe esse culto logo. Não era o povo que estava dizendo, mas era o próprio Deus que estava dizendo, tomara que esse culto acabe logo. Porque o povo não estava adorando ao Senhor como ele deveria ser adorado. O povo não estava entregando o seu melhor para o Senhor. O povo estava entregando aquilo que sobrava, aquilo que ninguém queria, era o que eles estavam entregando ao Senhor. Eles mantinham a religião, mas haviam perdido o relacionamento. Mantinham os ritos, mas haviam perdido a paixão. Mantinham a aparência, mas haviam perdido a essência. As pessoas ainda se encontram desta maneira. Permanecem com uma figura religiosa, mas já perderam o relacionamento com Deus há muito tempo. Permanecem como uma figura religiosa, aparência de cristão, mas já perdeu a essência. Aparece com a aparência de cristão, mas perdeu a paixão pela palavra, pelas escrituras, por viver Cristo Jesus. Então Deus levanta a sua voz e mostra que não estava observando apenas o culto deles, mas o coração. Deus está demonstrando, através de Malaquias para o povo, que ele não só observa o que nós estamos fazendo dentro da sua casa, dentro da casa chamada casa de oração, mas ele observa os nossos corações, a nossa vida, nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que tem ocupado a nossa mente. A mensagem de Malaquias não é apenas para Israel, é uma mensagem para todas as gerações, que corre o risco de substituir a intimidade por religiosidade. Essa mensagem dessa noite que Malaquias está trazendo e está falando para Israel, ela também serve para nós hoje, para demonstrar que não podemos substituir a intimidade com Deus com religiosidade. Não podemos e não devemos substituir a intimidade de Deus com religiosidade. Não podemos ser religiosos. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos buscar o Senhor, precisamos o adorar em espírito e em verdade.
O versículo de número 1 ao versículo de número 4, nós iremos falar sobre Deus vem para purificar o que lhe pertence. Deus vem para purificar o que lhe pertence. Vem comigo. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscai, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor começa falando através de Malaquias a respeito de uma pessoa chamada João o Batista, aquele que batizava. João Batista, ele vai nos dizer sobre o mensageiro a qual ele iria enviar à sua frente. O Senhor está dizendo: vocês estão clamando por mim, vocês estão dizendo que as pessoas estão aí afora fazendo isso, realizando aquilo, que eu não estou aqui, não estou vendo o sofrimento de vocês. Vocês estão dizendo, e que o povo estava dizendo, que Malaquias, que Babilônia estava se levantando contra Israel. O Senhor não estava vendo o que estava acontecendo, eles estavam sendo oprimidos. E talvez nos nossos dias não seja diferente. Estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, o Senhor não está vendo as coisas acontecendo neste mundo, o Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo aí afora. O povo estava desta maneira, dizendo: Senhor, julgue, Senhor, o Senhor não é justo, julgue. E o Senhor está dizendo para eles: eu irei, mas primeiro eu irei enviar um mensageiro. Eu vou enviar aquele que irá preparar o caminho. Eu irei enviar primeiro aquele que chamará o povo ao arrependimento. Lembra? O batismo de João era o batismo de arrependimento. Ele chamava o povo ao arrependimento. Arrependei-vos. E quando o povo vinha se batizar, ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Cambada de víboras. João chamava o povo ao arrependimento. O Senhor está dizendo: eu irei, mas eu primeiro vou preparar o caminho. Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. Aquele povo estava dizendo: Senhor, o Senhor tem uma aliança conosco. Será que o Senhor se esqueceu desta aliança? Será que o Senhor se esqueceu das promessas que o Senhor fez à minha vida, à minha casa, à minha família? Aquele povo estava cobrando de Deus e Deus falou: vocês querem que eu vá, que eu cumpra? Eu vou. E de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele veio, Cristo Jesus, o mensageiro da aliança. Cristo Jesus, o Senhor. De repente, o Senhor, Deus, Filho. E virei ao seu templo, e ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele vem. Ele veio. Cristo Jesus veio. Malaquias está dizendo e falando a promessa da vinda do Messias, que se cumpriu. E ele continua dizendo: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? O Senhor está dizendo àquele povo, dizendo: vocês estão reclamando do povo, estão dizendo que o povo está errado, que o povo está longe de mim, que o povo está fazendo isso, que o povo está fazendo aquilo, que as pessoas que não te louvam estão vindo contra as nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo: eu irei, mas quem permanecerá de pé? Vocês são tão santos assim? É que o Senhor está dizendo para ele: mas quem suportará o dia da vinda? Eu vou. Vocês pediram? Eu vou. Mas quem permanecerá de pé? Quem suportará a vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de ourives e como o sabão do lavradeiro. Ele será fogo purificador. O fogo do ourives, ele é colocado sobre o ouro, sobre a prata. Ele é aquecido para que ele derreta e de uma temperatura tal que em cima fique a impureza
e embaixo fique só o ouro, ou fique só a prata pura, e em cima fiquem as impurezas para serem retiradas. É o que o Senhor está dizendo, ele virá como fogo do ourives, ele virá e purificará. Também, e como o sabão do lavandeiro era um produto que era usado, como nós conhecemos, ou talvez hoje o Vanish, era algo que era para fazer com que as roupas ficassem cada vez mais brancas como a neve. E o Senhor está dizendo que ele viria como fogo, seria como fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele viria para purificar, ele viria para limpar, ele viria para transformar. O Senhor, quando entra na minha e na sua vida, ele faz uma transformação. Ele precisa fazer uma mudança sobrenatural no meu e no seu viver. O Senhor, ele não entra na minha e na sua vida para que a sua vida permaneça como está. Ele entra na sua vida para te transformar por inteiro. O que o Senhor está dizendo é que ele iria vir, mas ele iria vir como fogo, ele iria vir como sabão do lavandeiro, e ele se assentará como refinador e purificador de prata, e purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata. O Senhor está dizendo, eu irei, mas eu primeiro preciso tratar com os meus. O Senhor sempre trata com os seus. Ao invés do profeta Jonas, que ele estava tratando com Jonas, ele manda Jonas para aquela região, mas ele queria tratar com o próprio profeta. O Senhor sempre fala com os seus. As cartas do Apocalipse são para as igrejas. O Senhor sempre está querendo mais de mim e de você. O Senhor quer sempre purificar a minha e a sua vida. Ele quer o seu melhor. Ele quer a primazia. Ele quer o primeiro lugar na minha e na sua vida. Por isso ele está dizendo, eu irei, mas eu irei purificar primeiramente a liderança, os levitas, e as refinarei como ouro e como a prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça, até que façam a minha vontade. A presença de Deus, ela precisa iluminar em nosso rosto. O ourives, ele tirava aquela impureza, e aquele líquido que ficava ali, que era puro, ele conseguia ver o seu próprio rosto. O que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida é estar nos purificando para que a sua face resplandeça na minha e na sua vida. É isso que o Senhor está dizendo para o seu povo. Ele está dizendo, vocês querem que eu vá, vocês querem que eu derrame a justiça, eu irei, mas primeiro eu preciso ter com vocês. Primeiro eu preciso resolver a situação com vocês. Vocês precisam ser referência, vocês precisam ser exemplo. 4. E então a oferta de Judá e a de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. O Senhor está dizendo que ele iria transformar e a oferta seria agradável, como no passado, como nos primeiros anos, como no início, quando o Senhor escolheu o povo, como quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus. Lembra? Quando estávamos no primeiro amor, queríamos aprender mais, queríamos conhecer mais, queríamos fazer mais, queríamos estar presente mais. Mas o tempo foi passando, o amor se esfriou, e muitos têm deixado de fazer o seu melhor para o Senhor. Talvez por causa de pessoas, talvez por causa de alguém, mas nós não estamos aqui fazendo para homem algum, nós estamos aqui fazendo para o Senhor. E o que precisamos fazer é para
o Senhor. O objetivo aqui do Senhor em purificar, em colocar o ouro ou a prata sobre o fogo, não é destruir, não é eliminar, mas sim purificar, mas sim renovar. O objetivo não é destruir o crente, o objetivo é renovar aquilo que impede o crente de refletir Jesus. O objetivo do Senhor em nossas vidas é fazer com que Ele resplandeça a sua face em nós. O objetivo que Ele faz na minha e na sua vida é para que Ele apareça e que nós diminuamos a cada dia. O que Deus está tentando renovar em sua vida nesse tempo, você tem resistido ou tem permitido que Deus trabalhe em sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Você tem permitido que o Senhor trabalhe em sua vida? Você tem deixado o Senhor fazer a sua vontade, o seu querer em sua vida? Ou você tem falado, não, Senhor, eu que sei. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu sei qual é a direção que eu devo tomar. Eu sei o que eu devo fazer. Como você tem vivido a sua vida? A sua vida tem refletido a imagem de Cristo? A sua vida tem refletido a imagem de Cristo para aqueles que estão ao seu redor? Ou ainda precisa ser purificado? O fogo que incomoda hoje está preparando você para algo maior amanhã. Deus não desperdiça processo. Ele usa cada um deles para aperfeiçoar o seu filho. O Senhor não procura aparência de santidade, mas transformação verdadeira. O Senhor não procura aparência, Ele procura uma transformação verdadeira. Ele ainda diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele ainda procura verdadeiros adoradores. Em Romanos 8, 29 nos diz, porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos chamou para que nós viéssemos a ser a imagem de Cristo Jesus. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nós precisamos ser parecidos com Cristo Jesus. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Israel estava reclamando que o povo que não adorava o Senhor estava se levantando contra eles, mas eles não estavam entregando o seu melhor para o Senhor. Eles estavam nos templos, sim. Estavam nos cultos, sim. Estavam ofertando, sim. Mas estavam ofertando o seu pior. Eram os animais com manchas, eram animais coxos, eram animais doentes. Eles não estavam entregando o seu melhor ao Senhor. O que o Senhor requer e quer de nós, que nós venhamos a entregar o nosso melhor. Ele quer ser o primeiro na minha e na sua vida. Ele não quer ser o segundo, Ele quer ser o primeiro no meu e no seu viver. Ele quer que Ele seja a primazia da sua vida. Por quê? Porque Ele te entregou o que Ele tinha de melhor. A sua própria vida, na cruz do Calvário, por mim e por você. Do versículo de número 5 ao 6, nós veremos que Deus vê aquilo que ninguém consegue ver. Deus, Ele vê aquilo que ninguém consegue ver. E irei a vós com juízo, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, eu irei, mas eu irei primeiro, sem demora, e testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador no seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, eu irei, mas eu primeiro irei corrigir aqueles erros que talvez escondemos de muitos, mas que não escondemos de Deus. O Senhor está dizendo, dentre dos meus tem
feiticeiros, tem adúlteros, tem aqueles que juram falsamente, aqueles que exploram trabalhadores em seu salário, as viúvas e os órfãos, que distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O povo talvez acreditasse que Deus não estava vendo, mas Deus vê. O povo achava, isso aqui o Senhor não está vendo, ninguém está vendo, eu estou sozinho, mas o Senhor vê. O que está acontecendo dos homens está completamente exposto. O que está escondido dos homens está completamente exposto diante de Deus. Deus está vendo. Todas as coisas são nuas e patentes aos seus olhos. Não é isso que o salmista diz? O Senhor me viu ainda no ventre da minha mãe. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. A sociedade pode não ver, o pastor pode não ver, a família pode não ver, mas Deus vê. Ele vê as lágrimas escondidas, Ele vê as lutas secretas, Ele vê os pecados ocultos, Ele vê a intenção do meu e do seu coração. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. O povo estava clamando e dizendo ao Senhor: Senhor, julga o povo, Senhor, nos defenda, Senhor, faça justiça para conosco. Mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo o seu interior. Eu estou vendo o seu coração. Eu estou vendo a sua intenção. Eu estou vendo aquilo que você acha que ninguém está vendo. O que o Senhor estava dizendo para o povo é: eu irei julgar, mas primeiro a justiça precisa começar por vocês. A justiça primeiro precisa começar com os meus. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem é você? A sua vida secreta tem honrado a Deus? A sua vida em secreto tem honrado ao Senhor? Ou tem envergonhado o nome dele? Como está a sua vida diante do Senhor? Talvez estamos como este povo, reclamando ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. O Senhor não está vendo o que está acontecendo em minha vida. O Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo. E o Senhor esteja dizendo: olhe para você. Olhe para dentro de você. A Bíblia nos fala sobre um texto que diz: um texto que nos fala sobre aquele que olha para o olho do seu irmão e vê um cisco e quer tirar o cisco do olho do irmão. Mas o texto nos diz: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, olhe para o seu, onde tem uma trave. O que Deus estava falando para o seu povo é que eles estavam preocupados com o cisco no olho das pessoas, mas o Senhor estava dizendo: você precisa se consertar. Você precisa ter uma vida santa, você precisa ter uma vida de busca, você precisa ter uma vida de adoração, você precisa ter uma vida de entrega. Talvez nos encontramos como esse povo dizendo: Senhor, o Senhor não vê o meu sofrimento, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, as coisas que estão vindo e acontecendo em minha porta. Mas o Senhor está dizendo: é necessário buscar a santidade, é necessário ser santo, é necessário se voltar para mim e eu voltarei para vocês. O nosso caráter, ele é firmado naquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. O nosso caráter não é aquilo que nós parecemos na frente dos outros. O nosso caráter é firmado naquilo o que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois destruídos. O Senhor está dizendo para aquele povo: eu não mudo. Por isso que eu ainda não derramei fogo do céu e acabei com vocês. O Senhor está dizendo: eu estou aceitando tudo isso porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança. Eu não mudo, porque se eu mudasse, ele derramaria fogo. Ao contrário de muitos teólogos hoje em dia dizendo que Deus muda, que Deus, ele muda, ele age comigo e com você
da maneira que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não, o Senhor está dizendo para o seu povo, dizendo: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Lembra algum texto, o texto bíblico que nos diz, por causa das suas... As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos? É isso que o Senhor está dizendo para o seu povo. Porque eu sou misericordioso e eu não mudo, é que eu não consumi vocês. Nós não somos destruídos porque o Senhor não muda. O Senhor é imutável. Porque se você olha a história, você vai dizer: por que o Senhor tem paciência com esse povo? Era melhor matar. Mas aí nós começamos a olhar para dentro de nós e dizemos: Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. O que o Senhor está dizendo ao seu povo é: vocês estão dizendo aí que eu preciso descer, eu preciso julgar, eu preciso fazer, mas vocês só não são consumidos porque eu sou imutável. Porque eu não mudo. A minha palavra não volta atrás. Hebreus 4:13 nos diz: e não há criatura alguma encoberta diante do Senhor. Não há nada encoberto diante do Senhor. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Você não presta conta a pastor, você não presta conta a diácono, você não presta conta a irmão nenhum. Você irá prestar conta a Deus. É a Ele que você precisa prestar conta. Por quê? Porque às vezes não fazemos coisas na frente do pastor, não fazemos coisas na frente do diácono, não fazemos coisas na frente dos irmãos em Cristo Jesus. Mas quando não está ninguém lá, mas o Senhor está lá. O Senhor está vendo. E é Ele a quem deveremos prestar conta. E é Ele quem deveremos mostrar a minha e a sua vida. Por isso Ele está dizendo: se volte para mim. Do versículo 7 ao 12 nós veremos: Deus chama seu povo de volta ao centro da sua vontade. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Volte para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais: como devemos voltar? O Senhor está dizendo ao povo: desde os dias dos vossos pais. O Senhor está dizendo: vocês estão indo aos cultos, vocês estão ofertando, vocês estão fazendo, mas vocês estão desviados. O Senhor está dizendo para o povo é isso. Não é de agora não, é de muito tempo. Tanto tempo que vocês nem percebem. É o que o Senhor estava dizendo para o povo. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Volte para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais: como devemos voltar? O Senhor está dizendo: se volte para mim e eu me voltarei para você. Se volte para mim e eu me voltarei para você. Me busque e achareis. Não diz a palavra? Batei, a porta será aberta. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos chama a se voltar para Ele. Mas talvez você se pergunte como o povo estava se perguntando: como devemos voltar? E o Senhor diz: pode um homem roubar a Deus? Pode. Todavia, vós me roubais. E ainda perguntais: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Peraí, pastor. Como assim? Se você for olhar do capítulo 1 ao capítulo de número 2, o povo estava entregando. O povo estava ofertando. O povo estava dando, não estava?
Mas eles não estavam dando o seu melhor. Eles estavam entregando aquilo que sobrava. Por isso o Senhor está dizendo: todavia vós me roubais. Por quê? Porque o povo dizia: essa aqui que vai ser para o Senhor, e na hora de entregar, entregava outra coisa. Como um menino, a sua mãe disse para ele: olha, você vai na padaria, compra um picolé para você, e depois você vai na igreja e entrega essa oferta. Deu R$2 para ele, 2 moedas de R$1. E o menino foi correndo com aquela moeda, com aquelas 2 moedas na mão. De repente ele tropeça, e uma das moedas caiu dentro do bueiro. Aí aquele menino falou: olha, coitado, a moeda do Senhor caiu no ralo. Não foi a do picolé, foi a de Deus. Não, a minha não, foi a dele. Não, O Senhor está dizendo ao seu povo que Ele quer o nosso melhor. Ele quer o primeiro lugar da sua vida. Ele não quer o que sobra. Ele não quer resquícios. Ele quer o melhor. Ele quer o primeiro lugar. Ele quer a primazia. Por isso Ele está dizendo para o povo: e me perguntais ainda como? Nos dízimos e nas ofertas estáis debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. E Ele continua dizendo: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. O Senhor está dizendo: você quer ter uma vida transformada? Faça a sua parte. Entregue. Entregue ao Senhor. Ah, pastor, o dízimo é do Velho Testamento, o Novo Testamento não fala sobre o dízimo. Nós falamos lá em 2 Coríntios. A entrega, a oferta, da forma que deve ser feita. Da mesma forma que nós fomos abençoados. Eu preciso dar da maneira que eu fui abençoado. Se eu fui muito abençoado, eu preciso entregar muito. Se eu fui pouco abençoado, eu preciso entregar pouco. E eu preciso ser generoso. O que é ser generoso? Generosidade é você fazer mais daquilo que se espera. Isso é generosidade. Isso é ser generoso. Se eu entendo que é Deus quem me sustenta, que é Deus quem me guarda, que é Deus quem me dá. O povo estava entregando o pior. O que eles não queriam, eles estavam entregando. Por isso o Senhor disse outrora para eles: o que vocês me entregam, entregam para o prefeito da cidade, entregam para o rei. Vê se ele vai se agradar, se ele vai ficar feliz. Vê se ele vai ficar feliz com isso. É isso que o Senhor estava dizendo ao povo. Deus, Ele chama o povo ao arrependimento. Deus, Ele nunca derrama um juízo antes de chamar o povo ao arrependimento. O povo está dizendo: se volte para mim. Olha como é paciente esse Deus. Olha como esse Deus é grandioso, é misericordioso. O povo estava entregando o seu pior. O povo estava fazendo o que sobrava. Mas o Senhor está dizendo: se volte para mim. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Deus, o Deus rejeitado, continua dizendo: volte-se para mim. Entregue o seu melhor. O problema não era financeiro, mas espiritual. Os dízimos roubados eram apenas uma reflexão de um coração distante. O problema não é financeiro, mas o problema muitas vezes é espiritual. O problema não é a entrega, mas sim um coração que já está distante há muito tempo. O que precisa ser transformado é a minha e a sua vida. O problema não é o recurso, talvez o coração já está distante de agradecer e de ser grato ao Senhor que faz e realiza. Talvez aquele povo já estava dizendo: eu não estou vendo nada, e o povo estava dizendo, e o texto vai nos dizer sobre isso, o povo estava dizendo: só os que fazem o mal, que estão prosperando, a gente só passa dificuldade, só passa problema. Eu vou ser fiel para quê? Eu vou entregar para quê? Todo mundo está aí ricão,
e faz a opção de besteira, e faz a opção de coisa. O povo estava agindo dessa maneira. Quando o coração se afasta de Deus, todas as áreas da vida começam a ser afetadas. A oração perde a intensidade, a leitura perde, a adoração perde a sinceridade, a palavra perde a importância na minha vida, o compromisso perde o valor e a comunhão se esfria. Quando eu começo a me afastar de Deus, tudo perde o sentido. A oração já não é mais como era antes, eu já não oro mais como eu orava, eu já não leio mais como eu lia, eu não adoro mais como eu adorava, eu não tenho mais o compromisso que eu tinha no início, eu não tenho mais a comunhão com os irmãos, porque às vezes o coração se esfriou. Às vezes nós perdemos o compromisso com Deus. Nós nos afastamos do Senhor. Por isso Deus não está apenas pedindo recursos, Deus está pedindo o coração. Deus não está pedindo apenas recursos, Ele está pedindo o coração. Por quê? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro está na minha riqueza, no meu recurso, na minha força, no meu poder, nos meus, ali está o meu coração. E o nosso coração precisa estar no Senhor. Por isso que nós vimos aqui a igreja de Atos, a igreja primitiva, eles vendiam o que tinham, davam aos pobres, por quê? Porque o seu coração estava na obra. O seu coração estava na entrega ao Senhor. O seu coração estava em viver para Deus o tempo todo. O povo perguntava, em que havemos de tornar? Essa pergunta revela como estavam cegos espiritualmente. Estavam longe de Deus e nem percebiam. Quer ver? Vem comigo, continue. Traziam todos os dízimos ao tesouro do templo para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Os recursos entregues são para o sustento da obra do Senhor, para o avanço da obra do Senhor. E isso é uma obrigação minha e sua de fazer para o Senhor. 11. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa videira no campo perderão seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo ao povo, vocês estão passando por isso porque vocês não estão sendo fiéis. Deus está dizendo para o seu povo que eles estavam passando por todas aquelas provas e aprovações porque eles não estavam sendo fiéis ao Senhor. O Senhor estava dizendo para aquele povo que se eles fossem fiéis verdadeiramente, todas as nações iam os chamar de bem-aventurados. E olhar e dizer, eles são abençoados. O Senhor abençoa a vida deles. Eles são abençoados por Deus. O Senhor derrama a sua graça e o seu poder sobre a vida deles. Tiago 4,8 nos diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai vosso coração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Às vezes perguntamos, Senhor, aonde o Senhor está? Mas é porque talvez a gente não esteja, a gente que não está próximo dele. Porque a palavra diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Precisamos nos chegar a Deus. Precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos buscar o Senhor cada vez mais. O Senhor nos chama a se aproximar dEle. O Senhor nos chama a buscar Ele. O Senhor nos chama a estar buscando e entregando a Ele
o nosso melhor, a nossa vida, a primazia ao Senhor. A primazia não é só recurso, a primazia é o seu tempo, a primazia é a sua vida, a primazia é o seu coração ao Senhor. Do versículo 13 ao 18, nós falaremos que Deus está separando os verdadeiros de apenas religiosos. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? O povo estava falando coisas e o Senhor disse, a palavra de vocês foram hostis. Mas vocês se perguntam, o que a gente fez? O que eu realizei? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? O povo estava olhando e dizendo, quem tem a presença do Senhor é aquele que é abençoado. Muitas pessoas pensam assim, não, aquele que tem muita coisa é porque o Senhor está do lado dele. O Senhor abençoa, o Senhor o guarda. Esse povo estava pensando assim, por isso eles estavam dizendo, o que ganhamos com isso? Guardamos a lei do Senhor, estamos indo para o culto, estamos fazendo, realizando, o que eu estou ganhando com isso? Não ganhamos nada. O povo estava dizendo para o Senhor, falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem temos por ter cuidado em guardar os seus preceitos, por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos, pois agora consideramos felizes os orgulhosos, e os que cometem o mal prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. O povo estava dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo não, o povo aí, está falando contra o Senhor, e só está enchendo o bolso, está ficando cada vez mais rico, o Senhor não faz nada não, o Senhor não está vendo não. É que o povo estava dizendo, estavam olhando as riquezas dos ímpios e achando que o Senhor não estava vendo, e achando que o Senhor não estava, que o Senhor não iria fazer nada. Por isso, o Senhor está dizendo ao povo, e disse ao povo, que as palavras deles eram hostis, o que eles estavam falando eram hostis. Pois agora considerais felizes os orgulhosos, os que cometem maldade, prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ileso. A sua fidelidade tem dependido da circunstância ou tem dependido de quem é Deus em sua vida? Você ser fiel a Deus tem dependido de você ter ou você não ter, de recursos, ou pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim e por você? Onde está a sua fidelidade a Deus? Nos bens materiais? Nas coisas que você pode apalpar, que você pode pegar com a sua mão? Ou a sua fidelidade a Deus está naquilo que Ele completou e realizou na cruz do Calvário por mim e por você? Aonde está baseada a sua fidelidade? Deus pode contar com você? Deus pode contar com você para o crescimento da obra dEle? Deus pode contar com você para o avanço do Evangelho? Deus pode contar com você para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Você está vivendo para agradar pessoas ou agradar a Deus? Como você tem vivido a sua vida? Tentando agradar pessoas ou está tentando agradar a Deus? A fidelidade silenciosa é extremamente barulhenta diante dos céus. Deus não procura popularidade, Deus procura fidelidade. Quem permanece fiel na terra será honrado pelo Senhor na eternidade. 16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. O Senhor não se esquece daqueles que o honram.
O Senhor não se esquece daqueles que o temem. O Senhor ouve a oração do justo. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? É crer que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Onde está a sua alegria? Nas coisas, nos recursos ou no Senhor? Porque você pode ver, as pessoas que talvez tenham recursos, a felicidade dele não está no dinheiro. Porque ele pode ter dinheiro para comprar qualquer coisa, mas ele não pode comprar o apetite. Ele pode ter dinheiro para comprar a melhor casa, mas ele não pode comprar um lar. Ele pode ter dinheiro para comprar todas as coisas, mas ele não pode comprar saúde. Ele pode ter dinheiro para viajar, para fazer o que ele bem entende, para ter o carro que ele quiser, mas ele não pode comprar a saúde. Ele não pode comprar o amor dos seus familiares. Ele não pode comprar o amor da sua esposa e dos seus filhos. O recurso pode comprar tudo que os olhos veem, mas não pode comprar a vida com Deus. O que o Senhor está dizendo e está nos perguntando é onde está a sua felicidade. A sua felicidade está no Senhor ou está naquilo que a sua mão pode apalpar, que a sua mão pode pegar, aquilo que você pode ter? Apocalipse 2:10 nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas o que hão de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O Senhor está dizendo para uma igreja: o diabo vai se levantar contra a vida de vocês. Vocês irão ser aprisionados. Vão passar 10 dias na prisão, mas sede fiel, pois eu vos darei a coroa da justiça. Seja o que for que você venha a passar, seja fiel. Seja fiel ao Senhor, porque você receberá a coroa da justiça. Você receberá a coroa da justiça. Você estará com Ele, morará com Ele, viverá com Ele eternamente. E naquele dia, que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Minha propriedade é exclusiva. Terei compaixão deles, como o homem tem compaixão do seu filho, que o serve. É qualquer filho? Não. É qualquer um? É só por ser filho? Não, ele é meu filho. Tem meu sobrenome? Tranquilo. Não. Filho que o serve. Terei compaixão como um homem tem compaixão de um filho que o serve. Que o serve. Não é só ser filho, é servir, é entregar, é viver para a glória do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Quando você se volta para Deus, você vê a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Precisamos servir ao Senhor com alegria. Hoje Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando arrependimento. Ele está procurando sinceridade. Ele não está procurando religiosidade. Ele está procurando verdadeiramente adoração. Talvez Deus tenha mostrado áreas que precisam ser purificadas em nossas vidas. Talvez existem pecados escondidos. Talvez existem friezas espiritual. Talvez existem distâncias da presença de Deus. Mas a mesma voz que confronta é a voz que convida. Tomai-vos para mim. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Hoje, talvez seja o dia de voltar.
voltar ao primeiro amor, voltar à presença, voltar à comunhão, voltar ao centro da vontade de Deus. Porque o maior milagre não é as portas se abrir, mas o coração se voltar para Deus. O Senhor nos chama a se voltar, a se entregar a Ele, como um dia nós nos entregamos. O Senhor nos chama a voltar ao primeiro amor. O Senhor nos chama a entregar a Ele o nosso melhor. Entregar a nossa primazia, entregar o que temos de melhor para o Senhor. E o Senhor se voltará para nós. E o Senhor se voltará para nós e abençoará a minha e a sua vida, de tal maneira que olharão e dirão: bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor. Que possamos nos voltar para Deus, que possamos olhar para o Senhor, olhar para as nossas vidas, olhar para o nosso interior, que possamos olhar para as nossas vidas e ver: será que eu tenho vivido como o Senhor me chamou para viver? Será que eu tenho cumprido o que o Senhor me chamou para fazer e para cumprir? Será que eu tenho realizado e feito o que o Senhor pediu para que eu faça? Que possamos olhar para nós, que possamos fazer uma autorreflexão, que possamos olhar para os nossos caminhos, para os nossos passos, para onde estamos caminhando, e que possamos talvez nos arrepender e se voltar para Deus, para que Ele continue, para que Ele realize a sua obra em nossas vidas. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,